Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, então vamos lá para mais um dia de aula. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril, e as aulas de hoje é referente, à sexta-feira da semana passada, dia 9, tá, de abril. Então, nós vamos ter hoje duas aulas de geografia, uma aula de matemática e uma aula de língua portuguesa. Em geografia, nós vamos fazer a avaliação, tá bom? A segunda parte, a primeira vocês já fizeram. Então, vamos lá? Bom, leia a aula anterior, para relembrar o conteúdo. Bom, a atividade abaixo irá avaliar o que você aprendeu. Responda as questões e, em caso de dúvidas, retorne ao conteúdo. Então, vocês têm o material em casa para consultar. Tá bom? Então, vocês vão ler as apostilas, uma, duas, três, 4 vezes, quantas vezes for necessário, e também deixá-las, aí ao lado de vocês, para vocês fazerem a conferência, na hora que estiverem fazendo, respondendo as questões, tá? Tá bem tranquilo, o conteúdo tá bem fácil. Vamos lá, então? Escola Municipal, Paulo Freire, então coloquem Paulo Freire com letras maiúsculas, nome e sobrenome. Quinto ano B, tá? O nome de vocês, também nome e sobrenome com letras maiúsculas, porque é substantivo próprio, tá? E coloquem a data de hoje, tá? Então, vamos lá. Avaliação de geografia, primeiro bimestre, parte 2, Esta avaliação, tem um valor de 50. Então, aqui nós temos alguns lembretes, Então, chegou o momento de registrar o que você aprendeu. Vai aí algumas dicas. Então, leia com atenção, as questões. Mantenha a concentração, tá? Então, procure um lugar tranquilo, em casa, onde vocês possam fazer com bastante atenção e concentração. Escreva corretamente as palavras, usando todas aí as regrinhas de ortografia, de pontuação, tá bom? E releia, depois o que você relatou nas respostas. Então, isso tem que ser uma constante, Sempre que, ao terminar algo, o correto é a gente fazer, a correção daquilo que a gente fez, uma revisão. Então, em sala de aula, a gente sempre fala isso, Então, não entregue a prova assim que termina, Primeiro faça uma revisão, releia todas as questões, releia todas as respostas, veja, se está tudo certo, se colocaram letras maiúsculas onde deveria, se terminaram as frases com ponto final, se acentuaram as palavras e se realmente as respostas estão de acordo com as perguntas. Então, primeiro faça uma revisão de tudo que vocês fizeram para depois entregar, tá bom? A gente sempre fala isso na sala de aula e em casa não é diferente, Principalmente em casa, vocês estão mais tranquilos e com material aí do lado, para poder fazer a pesquisa. Então, número 1, identifique os movimentos da Terra nos quadros abaixo. Então, aqui nós temos, a Terra, o planeta Terra, e o planeta Terra, ele realiza dois movimentos, Um movimento que é realizado pelo planeta Terra é o movimento que ele gira em torno do seu próprio eixo. E o outro movimento é aquele que ele realiza em torno do Sol. Então, vocês vão escrever nesse retângulo, esse movimento que a Terra está realizando. E aqui vocês vão colocar o outro movimento que a Terra realiza em torno do Sol, tá? Então, vamos lá agora para a segunda. Assinale as alternativas que correspondem a cada movimento. Então, aqui nós temos o movimento de rotação e aqui o movimento de translação. Então, aqui nós temos algumas alternativas, Vocês vão ler e vão assinalar aquelas que dizem respeito ao movimento de rotação, tá? E aqui, são as mesmas, se vocês verificarem, são as mesmas frases, são as mesmas alternativas, tá? Mas tem alternativas aqui que só diz respeito ao movimento de rotação e tem aqui alternativas que só diz respeito ao movimento de translação. Então, vocês vão assinalar, os movimentos relacionados, a cada movimento, tá? Então, presta bastante atenção para não fazer confusão, tá? Então, vamos lá, número 3. Quais são as estações do ano? Então, nós temos 4 estações, por isso nós temos aqui,
4 retângulos. Em cada um dos retângulos vocês vão colocar uma estação do ano. Aqui já tem as ilustrações, né, das estações, né? Olha aqui. Né? Aqui nós temos um bonequinho de neve, aqui nós temos uma criança surfando, aqui nós temos já uma criança, né, sentadinha em cima de uma flor. E aqui a gente já tem uma criança com um guarda-chuvinha, né? O clima tá mais ameno, né? Então, vocês vão escrever as estações do ano aqui. Cada estação em um retângulo. Não esqueçam das letras maiúsculas, tá bom? Número 4. Leia as sentenças abaixo e responda pintando a alternativa correta. Então, vamos lá. Pedro e seu pai foram viajar para o Canadá, tá? Fica lá na América do Norte, ao lado, lá em cima, perto dos Estados Unidos, tá? Lá é muito frio. Chegando lá, observaram... Sabe por que lá é muito frio? Porque fica perto do Polo Norte. Chegando lá, observaram que as pessoas estavam todas usando roupas bem quentes e que os dias eram mais curtos do que as noites, além de mais frios do que nas outras estações. Teve dia da temperatura chegar a 0 graus centígrados. Que estação é essa? Aí você vai pintar, né? Ó, os nomes das estações estão aqui dentro dos retângulos. Vocês vão pintar o nome da estação que corresponde a essa afirmativa aqui, a esta frase, tá? B. Quando Pedro e seu pai voltaram do Canadá para o Brasil, perceberam que o clima era outro, né? As pessoas estavam com roupas leves, os dias eram mais longos que as noites, a temperatura era, né, elevada e chovia bastante. Que estação é essa? Então, vocês vão ler a frase com bastante atenção e verificar qual estação do ano, né, que condiz, né, com esses acontecimentos aí da frase B. C. Pedro observou que as árvores começaram a florescer. Os dias passaram a ser mais longos, né, que as noites com temperaturas amenas. Seu pai disse que estavam na estação que antecedia o verão. Que estação é essa? A mesma coisa, vocês vão de novo ler a frase e verificar, né, em qual estação do ano acontecem esses fatos aí. D. Pedro ficou intrigado com as mudanças das estações e todos os dias as observava. Certo dia, né, ele percebeu que os dias estavam ficando mais curtos do que as noites, com temperaturas amenas. As folhas e as frutas já estavam maduras e começaram a cair. Que estação é essa? A mesma coisa. Então, vocês vão ler de novo, né, a frase, verificar quais os fatos que acontecem e depois pintar a estação do ano que condiz com tudo que está acontecendo aqui. Há uma estação do ano para cada frase, tá? Não tem estação do ano aqui repetida, tá? Não tem resposta repetida, tá bom? Então, vamos lá. Terminando aqui, né, a avaliação de geografia, nós vamos para a aula de língua portuguesa. Na aula de língua portuguesa, nós vamos encerrar a avaliação com a produção textual. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, vai colocar o nome da escola, tá? Que é um substantivo próprio, então coloca nome e sobrenome com letra maiúscula. Quinto ano B, coloca o nome de vocês com letras maiúsculas, nome e sobrenome, tá? Bom, então vamos lá. Avaliação de língua portuguesa, produção textual, primeiro bimestre, parte 3, que vocês fizeram a parte de leitura e interpretação de texto, vocês fizeram a parte da gramática e agora é a produção de texto, tá bom? Então, vamos lá. Para narrar como se sente uma criança ao ser acordada no melhor do sono, Tebas, né, que é o autor lá do poema, né, Sono Profundo, contou uma história. Você pode fazer o mesmo, escrevendo em forma de versos, como o poeta fez, ou no formato de texto narrativo. Então, vocês podem fazer um poema, ou vocês podem fazer um texto narrativo, ou seja, contando uma história. Primeiramente, concentre-se nessas questões. Então, pense em como, né, é a sua rotina de segunda a sexta-feira, quem acorda vocês todos os dias, de que forma você é acordado, como você se sente na hora de acordar, né? Depois de vocês pensarem como que é, né, esse acordar de vocês, né? Quem os acorda, como vocês acordam, né? A que horas, né? O que vocês já pretendem, já pensam na hora que vocês estão acordando, né? Então, vocês vão pensar
bem como que é a rotina de vocês ao acordar, né? E depois vocês vão fazer uma história contando essa rotina de vocês, né? A hora de acordar de vocês, tá? Vocês vão inventar aí situações ou mesmo só narrar como que é o dia a dia de vocês, tá bom? Aí vocês vão usar a criatividade, tá? Então não esqueçam de dar um título para a história que vocês vão contar, né? Coloquem os personagens. Se vocês quiserem colocar o vosso próprio nome, pode ser. Se quiserem inventar nomes diferentes também. Não quero produção de texto muito curtinha, aqui nós temos várias linhas, tá? Então, no mínimo 15 linhas, porque o texto tem que ter começo, meio e fim. Então, se vocês fizerem um texto bem elaborado, com começo, meio e fim, provavelmente vocês vão usar no mínimo 15 linhas, tá bom? Então, comecem, né, falando de vocês, né, se apresentando, como que é o nome de vocês, quantos anos vocês têm, com quem vocês moram, né, como que é a caminha de vocês, se é confortável, se é quentinha, né, se vocês gostam do lugarzinho onde vocês dormem, se é um quartinho gostoso, aconchegante. Então, conta primeiro do ambiente, né? Isso já vai render bastante e depois vocês podem falar quem que os acorda, como que vocês acordam, o que que vocês comem logo que acorda, vocês lavam o rosto, escovam o dente, né? Colocam uma roupinha confortável, né? E o que que vocês fazem logo depois que acordam, tá bom? Se já vai pra rua, se já vai brincar, se vai assistir TV, se vai pegar um livro, né? Ou se senta na mesa para bater um papinho com alguém, tá bom? Então contem a rotina de vocês ao acordar, tá bom? Não esqueçam das convenções. Ortografia correta, letra bonita, tá? Parágrafo, letra maiúscula, ponto final. Logo depois que vocês terminarem, vocês vão para aulas de matemática. Aqui vocês têm uma folhinha que vocês receberam. Nesta folhinha aqui, vocês vão realizar as atividades da página 30 do livro, tá bom? Então, vocês vão fazer as continhas aqui, porque é aqui que eu vou corrigir, tá? Então, eu não vou ler uma por uma, porque tá fácil. Eu só vou aqui me ater um pouco na questão 5, porque na questão 5 tem uma dúvida, não? Em qual das situações anteriores a subtração pode ser utilizada para comparar quantidade, tá? Então, eu já vou falar para vocês, já vou antecipar que é na 2, porque, meus queridos, a razão está no fato de que geralmente usamos, né, associamos a subtração apenas ao ato de retirar, tá? Mas há outras duas situações que também estão relacionadas à subtração, que é os atos de comparar e de completar. No caso aqui da 2, nós estamos fazendo uma comparação, tá bom? Então, a 5 é na atividade 2, tá? Então, a comparação, gente, envolve a comparação de uma parte com o todo, tá bom, meus queridos? Então, boa aula, qualquer dúvida é só mandar perguntinha para mim. Beijo!